E aí, galerinha, todo mundo bem? Hoje nós vamos comentar o plano de estudo tutorado do terceiro ano, volume 1, só que agora semana 2, do material que foi fornecido pela Secretaria de Estado de Minas Gerais. Bora lá! Então vamos à correção da atividade 1, que tem o seguinte enunciado. A bioluminescência é o fenômeno responsável pela emissão de luz dos vagalumes. Tal luz é produzida em razão da oxidação de uma substância chamada luciferina. A fórmula estrutural da luciferina é mostrada na figura seguinte. Então, temos a fórmula estrutural da luciferina. Agora vamos ver o que a questão nos pede. Sobre esta substância foram feitas as afirmações. Primeira afirmação. Possui fórmula molecular C11H8N2S2O3. Então, o que nós teremos que fazer nesse caso? Teremos que contar a quantidade de átomos de carbono que tem, a quantidade de átomos de hidrogênio, de nitrogênio, enxofre e de oxigênio. Essa fórmula aqui mostrada, a fórmula estrutural, ela é do tipo traço. Para fazer a fórmula molecular, principalmente quando a gente não tem muita habilidade em visualizar os carbonos, estou falando isso porque muitos dos meus alunos têm essa dúvida, eu desenhei a estrutura na fórmula estrutural plana, mas que a gente visualiza todos os átomos que compõem essa molécula, que é a seguinte estrutura. Então, para quem ainda tem dúvida nisso, o que a gente tem que observar? Em cada quina, presta atenção, é um carbono que é representado. O átomo de carbono, ele é omitido, ele pode ser omitido, assim como os átomos de hidrogênio. Então, sempre que tiver um encontro de linhas, é um átomo de carbono. Como, por exemplo, essa ligação aqui representa a ligação de um átomo de carbono com uma hidroxila. Essa ligação mostrada é um átomo de enxofre se ligando a um átomo de carbono. Então, comparando a figura de cima com a figura de baixo, a gente consegue contar quantos carbonos e quantos outros átomos com mais facilidade. Vale ressaltar também uma dica, que é a seguinte. Temos que lembrar que o átomo de carbono está na família 4A e ele é tetravalente. Sendo assim, ele pode fazer 4 ligações. Então, ele tem que estar com 4 ligações para ele estar estável. Nesse sentido, temos que acrescentar hidrogênios para completar as 4 ligações, porque essa fórmula, os hidrogênios não são mostrados. Então, temos que contar. Como que a gente conta? Vamos supor esse átomo aqui, ó, que na estrutura de baixo é esse aqui. Ele está fazendo uma ligação com o carbono de baixo, uma dupla com esse outro carbono, então 1, 2, 3. E mais uma ligação com a hidroxila. Sendo assim, ele está completo com a quantidade de ligações que ele tem que fazer, que são 4. Nesse caso, não tem nenhum átomo de hidrogênio para ser acrescentado. Mas se a gente comparar esse ao lado dele, que no caso é esse aqui de cima, olha, o que a gente observa? Vamos contar as ligações. Fazendo uma dupla com esse carbono da esquerda e uma simples com o carbono da direita. Sendo assim, ele fica com 1, 2, 3 ligações. Então, quer dizer que ele tem sim um hidrogênio ligado a ele, que nessa fórmula estrutural de traço, os hidrogênios não são mostrados. Então, automaticamente, nós temos que ter essa consciência que quando falta ligação no carbono, é hidrogênio que está ligado a ele, quando essa estrutura é demonstrada. Certinho? Então, o que vocês vão fazer? Desenhar aí no caderno, tentar refazer e acrescentar os hidrogênios, conferindo se todos os carbonos estão fazendo 4 ligações. Lembrando que o hidrogênio está na família 1A, então ele faz uma ligação. O enxofre está na família 6A, então ele pode fazer
2 ligações. O nitrogênio está na família 5A, então ele faz 3 ligações. E o oxigênio, por último, faz 2 ligações porque está na família 6A. Nesse caso, então, vamos calcular a quantidade de cada um dos átomos que tem nessa estrutura, para a gente possibilitar, né, a construção da fórmula molecular. Então, ó, coloquei em vermelho aqui para ficar fácil da gente identificar. Quantos carbonos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, são 11 carbonos. C11. Esse número subscrito indica a quantidade de átomos de carbono. Agora, vamos contar os hidrogênios que estão em verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 átomos de hidrogênio. Agora, contaremos os átomos de nitrogênio. 1, 2, que são os átomos que estão identificados na estrutura em azul. Então, são 2 átomos de nitrogênio. Os átomos aqui que estão identificados de rosa são os átomos de enxofre, que são 2 átomos de enxofre também. E, por fim, vamos contar quantos átomos de oxigênio tem nessa estrutura. 1, 2, 3. Sendo assim, 3 átomos de oxigênio. Logo, ele sim possui a fórmula molecular C11H8N2S2O3. Então, a primeira afirmativa está correta. A segunda afirmativa automaticamente vai estar errada. Porque se a primeira está certa, como nós já conferimos, a segunda vai estar errada. E onde está o erro na segunda alternativa? Ela indica que são 12 carbonos e nós conferimos que são 11. Então, a alternativa 2 está incorreta. Vamos à alternativa 3. É um composto heterocíclico. Vamos pensar primeiro o que é um heteroátomo. Heteroátomo é sempre aquele átomo que está ligado entre 2 carbonos e que esse átomo seja diferente de carbono. Então, como a gente pode observar assim, é um composto heterocíclico. Temos átomo de enxofre ligado a 2 carbonos, temos átomo de nitrogênio ligado a 2 carbonos. Então, sim, é um composto heterocíclico. Para quem confunde isso, temos que pensar sempre que os heteroátomos, eles têm que estar ligados entre 2 átomos de carbono para ser considerado heteroátomo. E quando a gente tem um ciclo, então é um composto, sim, heterocíclico. Indica que é um composto cíclico que tem um heteroátomo. Então, a afirmativa 3 também está correta. A alternativa 4 nos pede o seguinte: a estrutura é composta de carbonos primários. Então, vamos lá. Primeiro, temos que entender que a gente pode ter numa estrutura carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O carbono primário é quando ele está ligado a, no máximo, um carbono. Então, ele só pode estar ligado a um carbono. O secundário é quando está ligado a outros 2 carbonos. O terciário, a outros 3 carbonos. E o quaternário é o carbono que está ligado em outros 4 carbonos. Então, vamos analisar nessa estrutura aí quais são os carbonos que a gente tem e vamos classificar entre primário, secundário, terciário ou quaternário. Vamos lá. Então, primeiro vamos analisar os primários. Ele só pode ter um carbono ligado a ele. Então, são esses destacados em roxo. Como pode ser observado, ó, esse carbono está ligado com uma ligação dupla no nitrogênio e a um átomo de enxofre por uma ligação simples. Automaticamente, uma ligação simples a apenas um átomo de carbono. Então, ele é primário. Então, todos esses átomos de carbono destacados em roxo são primários. Vamos analisar os outros átomos, então, porque é bom que a gente já faz uma revisão e aprende isso aí de vez para não errar mais. Os carbonos secundários são os carbonos que têm 2 átomos de carbono ligados a ele. Então, a gente fechou essa estrutura. Ela tem átomos de carbono primário e átomos de carbono secundário. Não tem
não tem átomos de carbono terciário e nem quaternário. Então, como a gente pode perceber, ó, esse carbono, ele tem essa ligação com esse carbono e esse. Uma coisa que é interessante vocês observarem. Não importa se está fazendo ligação simples ou dupla, ele continua sendo secundário. Ele está ligado a esse átomo de carbono e a esse átomo de carbono, ou seja, são dois átomos de carbono vizinhos a ele, ligados a ele. A ligação dupla não importa, a ligação dupla não significa que ele está ligado duas vezes, não é esse tipo de significado que tem. A gente pode perceber que a ligação dupla é por causa do compartilhamento, né, de dois pares de elétrons. Mas isso não quer dizer que ele está ligado àquele carbono duas vezes. Ele está ligado àquele carbono por uma ligação dupla. Então, ele continua de qualquer forma, mesmo fazendo uma ligação dupla, sendo ligado a apenas outros dois carbonos. Espero que vocês tenham entendido isso, porque aluno confunde demais essa questão de ter ligação dupla. Então, igual esse carbono aqui, mais um exemplo, ele está ligado a esse átomo de carbono e a esse, dois carbonos. A ligação, ser simples ou dupla, não influencia, certo? E, então, a gente considera a alternativa 4 verdadeira, e a alternativa 5 também está verdadeira. Então, porque a 5 diz carbonos secundários compõem a estrutura. Dentre as opções das afirmativas, tem a letra A, B, C, D e E. São corretas as afirmações. Então, a letra E seria a resposta correta. Vale ressaltar, gente, que essa questão causa um pouco de dúvida entre as opções, entre as afirmativas 4 e 5. A afirmativa 4 diz que a estrutura é composta de carbonos primários. E a 5, que carbonos secundários compõem a estrutura. Como que eu fiz a interpretação dessa questão? Em nenhum momento, nem na opção 4, nem na opção 5, a afirmativa indica que é somente átomos de carbono primários ou somente átomos de carbono secundário. Então, nesse caso, tem sim átomos de carbonos primários, como a gente viu em roxo, e os átomos de carbono secundário, como a gente viu em laranja. Se uma dessas opções, tanto a 4 quanto a 5, tivesse justificando que ela é composta somente por carbonos primários ou composta somente por carbonos secundários, aí essas afirmativas estariam erradas, porque temos carbonos primários e secundários nessa estrutura. Então, por isso, marquei a letra E como gabarito, porque é a opção que tem mais alternativas corretas. Mas, para mim, estaria 100% correta se também na letra E estivesse a opção 4 como verdadeira. Atividade 2 diz o seguinte: o Brasil está pressionando o laboratório suíço Roche para reduzir o preço de sua droga anti-AIDS ou enfrentar a competição de uma cópia local, disse Eloan Pinheiro, diretora do laboratório estatal FAR Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro. A produção do AZT, que foi uma das primeiras drogas antivirais utilizadas no combate à AIDS, faz parte desse cenário. A fórmula molecular do AZT é... Então, tem a estrutura, foi dada a estrutura, o que nós vamos fazer? Contar a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios, oxigênios e nitrogênios. Só pela resposta a gente vê que são esses elementos químicos que compõem essa molécula. Então, vamos lá. Redesenhei a molécula para ficar mais fácil. Como foi explicado na atividade 1, todas as vezes que tiver quinas, junções, que não aparecer elemento químico, quer dizer que ele tem carbono. Então, coloquei em vermelho para vocês visualizarem com mais facilidade. E todas as vezes que esses átomos de carbono não tiverem fazendo as 4 ligações, quer dizer que estão ligados a átomos de hidrogênio até completar essas 4 ligações. Então, depois vocês redesenham essas moléculas, né, essa estrutura
no caderno de vocês e tentem acompanhar a cor aqui para vocês aprenderem a identificar onde estão os carbonos. Vale ressaltar que nessa extremidade aqui, que também não tem nenhum elemento químico, é carbono. Então, esse carbono aqui, ó, está ligado a 3 hidrogênios. Por quê? Porque ele só está fazendo uma ligação simples com esse carbono aqui. Vamos ver na outra estrutura, ó. Carbono ligado a outro carbono. Então, são 3 hidrogênios. Então, vamos conferir a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carbonos. Agora, vamos contar a quantidade de hidrogênios. Hidrogênios é o que a gente tem mais dificuldade de fazer. Então, eu aconselho a desenhar os hidrogênios para ficar mais fácil visualizar. Então, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hidrogênios. Agora, vamos contar os oxigênios. 1, 2, 3, 4 oxigênios. E, por fim, contar a quantidade de nitrogênios, que está aqui, ó, destacado em azul. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 nitrogênios. Então, a alternativa correta, que representa a fórmula molecular do AZT, é a letra E, C10H13O4N5. Atividade 3. O corante denominado índigo foi utilizado no Egito antes do ano 2000 a.C. Na época, era produzido por fermentação. Atualmente, o índigo é produzido sinteticamente e toma a forma de um pigmento azul insolúvel, que se adere facilmente às fibras de tecido, como o algodão, por exemplo. A fórmula estrutural plana do índigo pode ser representada por... Então, é mostrada a fórmula estrutural plana do índigo. Pede-se o seguinte: marque V verdadeira ou F falsa para as alternativas relacionadas à estrutura do índigo. Então, vamos ver o que se pede na letra A. Sua fórmula molecular é C16H12O2N2. Então, vamos redesenhar essa molécula para ficar mais fácil de visualizar. Uma dica que eu dou na hora que vocês estiverem resolvendo o exercício, para não redesenhar tudo novamente, o que vocês podem fazer? Somente colocar o C em todas as quinas, para vocês saberem que nessas regiões aqui que não tem carbono, que não tem nenhum elemento químico, são carbonos. E em seguida, completa os hidrogênios. É só uma dica. Então, vamos calcular a fórmula molecular. Em vermelho, os carbonos, então contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ok, são 16 carbonos, pelo menos a quantidade de carbono está certa. Contando a quantidade de hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios. A fórmula molecular nos disse aqui, nos afirmou que são 12 hidrogênios. Então, essa resposta já está errada. Mas só para confirmar, vamos calcular a quantidade de oxigênios, que são 2, facilmente observados. E também 2 nitrogênios, facilmente observados. Então, a primeira é falsa. Letra B. A estrutura do composto é heterocíclica. Sim. O que é ter um heteroátomo? É quando um elemento químico diferente de carbono esteja ligado entre 2 carbonos. Então, ó, o nitrogênio está ligado entre 2 carbonos. Então, é sim um heteroátomo. E como essa estrutura é um ciclo, né? No caso, temos elementos diferentes de carbono dentro de um ciclo ligado a 2 carbonos, então é sim um composto de forma heterocíclica. Então, a estrutura do composto é heterocíclica. B, verdadeiro. Vamos a C.
A sua fórmula molecular é C16H10O2N2. Já calculamos e a gente viu que realmente é essa fórmula molecular. Então, essa é verdadeira. Letra D. Na molécula do índigo, existem carbonos primários, secundários e terciários. Então, vamos avaliar cada um desses carbonos para ver se eles são, sim, primários, secundários ou terciários. Lembrando que primário está ligado a apenas um átomo de carbono, secundário a outros 2 átomos de carbono e terciário a outros 3 átomos de carbono. Então, avaliando primeiramente os secundários. Por que não avaliamos o primário? Não tem átomo de carbono primário. Se a gente observar aqui, nenhum átomo de carbono está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Logo, não temos átomos primários. Nisso, a gente já percebe que essa alternativa é falsa. Mas vamos avaliar para confirmar se são secundários e terciários. Todos esses mostrados em laranja são os átomos de carbono secundários. Por quê? Estão ligados a outros 2 átomos de carbono. E o que está mostrado em rosa são os carbonos terciários. Então, nessa estrutura, dos 16 carbonos que a compõem, 14 são secundários e apenas 2 são terciários. Então, essa alternativa está errada porque não tem carbonos primários. Na letra E, na molécula estão presentes carbonos secundários e terciários. Essa alternativa é verdadeira. Atividade 4. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. Então, aqui está a figura da estrutura dessa molécula. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é. Então, basicamente, temos que contar quantos átomos de carbono, quantos de hidrogênio e quantos de oxigênio. Então, redesenhei a molécula para ficar mais fácil essa visualização. E agora é só contar. Em vermelho, temos os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, não excluímos nenhuma das alternativas. Aos hidrogênios que não estavam fazendo 4 ligações, adicionamos hidrogênios. Então, os hidrogênios são adicionados para completar as ligações dos carbonos na hora da gente fazer esse somatório da quantidade de hidrogênios aí. Então, treinem no caderno. Pega essa estrutura e tenta desenhar dessa forma. E aí vocês vão conseguir visualizar onde estão localizados esses átomos de hidrogênios que não aparecem nessa estrutura, nessa fórmula estrutural mostrada. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 átomos de hidrogênio. Com isso, já excluímos a hipótese, né? Letra A, letra B e letra C. Então, ficamos entre D e E. Na letra D, é apenas um átomo de hidrogênio e na letra E são 2. Na estrutura, a gente observa que são 2 átomos de hidrogênio. Logo, a resposta certa é a letra E, C10H12O2. Então, para finalizar a correção das atividades dessa semana 2, vamos à atividade 5. Com base na fórmula estrutural, determine a fórmula molecular e calcule a massa molecular do composto. Então, aqui está demonstrada a fórmula estrutural dessa molécula e são dadas as massas atômicas dos átomos que compõem essa molécula. Então, são hidrogênios, carbono e oxigênio. Então, para determinar a fórmula molecular, vamos desenhar mostrando onde estão os carbonos e os hidrogênios para ficar mais fácil para a gente contar. Então, em vermelho estão os carbonos. Vamos contar quantos carbonos constitui essa molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, são 11 carbonos, C11. Agora, vamos contar a quantidade de hidrogênios. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, é H18. E apenas um átomo de oxigênio. Então, a fórmula molecular é C11H18O.
Eu coloquei esse 1 aqui só para a gente exemplificar o cálculo da massa molecular, só para não confundir. Mas quando tem apenas um átomo, não precisa colocar esse 1. Pode ser representado dessa forma aqui, ó, C11, H18, O. Então, vamos aos cálculos. Primeiro, deu as massas atômicas de cada um dos átomos. Como que a gente calcula isso? A gente observa a quantidade de átomo que tem, qual átomo e a quantidade dele. Então, temos 11 carbonos e somamos a contribuição de cada átomo que tem nessa estrutura. Então, são 11 carbonos, né? 11 carbonos mais 18 hidrogênios mais um oxigênio. Então, inicialmente, coloquei em vermelho aqui, representando a quantidade de átomos. E em preto é a massa atômica. Então, onde está o símbolo, né? A simbologia do elemento químico, nós vamos colocar o valor da massa atômica desse átomo. Então, será 12 vezes 11, onde eu tirei esse 12, é a massa atômica do carbono, mais 1 vezes 18, a massa atômica do hidrogênio é 1, e são 18 átomos de hidrogênio, mais 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes 1, que é apenas um átomo de oxigênio. Então, vai dar, só fazer a continha, 12 vezes 11, 132, mais 18, mais 16. Sendo assim, a massa molecular desse composto é o somatório, somando, né, a contribuição de cada um dos átomos e a quantidade desses átomos. Isso é igual a 166 unidades de massa atômica. Então, galerinha, por hoje é só. Nos encontramos na semana que vem para a correção das atividades da semana 3. Enquanto isso, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhem com os amigos, me ajude na divulgação desse canal e cuidem de quem vocês amam. Até semana que vem, um beijo a todos e vamos que vamos, sem desanimar. Um abraço!